Fala, galera intensiva. O meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso vídeo de número 111. E eu gostaria de lembrar que eu preciso do feedback de vocês, né? Hoje é o nosso segundo Sunday Paper nessa volta aí do Sunday Paper, nesse novo formato. Eu queria saber o que vocês estão achando. Gostaram desse novo formato? Deixa aqui nos comentários falando para mim o que vocês acharam. Se vocês sugerem alguma melhoria, se vocês acham que tá bom, então me conta aí o que vocês estão achando, beleza? O nosso artigo de hoje é um artigo da pediatria, tá bom? Relacionado aí ao suporte respiratório dos pacientes pediátricos. Então, nosso artigo de hoje é um artigo publicado no JAMA esse ano, JAMA que tem um fator de impacto aí de 56,272, o altíssimo fator de impacto. E o nosso artigo é para saber o efeito do catéter nasal de alto fluxo versus o CPAP, né, no pós-extubação, para saber qual consegue liberar o paciente do suporte respiratório mais rápido, CPAP ou catéter nasal de alto fluxo. Então, para a gente entender um pouquinho aí o contexto, né, da pesquisa, ventilação mecânica é um suporte de vida dos mais utilizados dentro da terapia intensiva, né, dentro dos hospitais. Em torno de 13 mil crianças entre 2017 e 2019 precisaram de ventilação mecânica, que é um total aí de 65% das admissões, isso dados americanos, tá bom? Porém, apesar da ventilação mecânica invasiva ter um papel importante em salvar a vida dos nossos pacientes, a gente sabe que ela tem riscos significantes aí envolvidos no seu uso. Por isso, a importância do suporte respiratório não invasivo, que surgiu ali, né, na década de 80, foi se aperfeiçoando durante a década de 90 e hoje a gente usa cada vez mais. E ele pode ser usado também para a gente poder reduzir a taxa da falha de extubação. Então, meu paciente precisou de ventilação mecânica invasiva, quando eu retiro ele do suporte invasivo, eu posso usar o suporte não invasivo como uma forma de diminuir as taxas de falha de extubação e consequente reintubação. O uso do suporte respiratório não invasivo, então, pode diminuir a necessidade de suporte invasivo e não invasivo, né? O tempo que você precisa usar esse suporte não invasivo. E geralmente, quando a gente precisa fazer o uso de algum tipo de suporte respiratório não invasivo, a gente usa comumente o CPAP nos pacientes pediátricos, né? Que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Porém, a gente tem aí a popularização cada vez maior do catéter nasal de alto fluxo, né? Principalmente aí nos últimos 10 anos, a gente vem vendo cada vez mais o uso do catéter nasal de alto fluxo nos nossos hospitais, porque ele é um método de suporte respiratório não invasivo que é mais fácil de utilizar, então você não precisa de um profissional muito especializado para o seu uso, né? A gente considera que o catéter nasal de alto fluxo nada mais é do que um dispositivo de oxigênio terapia, tem uma interface muito mais simples de acoplar, que não gera assincronias, como a gente tem no suporte ventilatório não invasivo com o uso de CPAP ou BiPAP, por exemplo, né? Ele está associado a maior conforto quando comparado, né, também às máscaras de ventilação não invasiva que a gente usa em CPAP ou em BiPAP, e por ele ser mais fácil de usar, ter esse maior conforto, ele também te dá a possibilidade de dar uma alta mais precoce para a enfermaria. Então, geralmente, pacientes que estão em ventilação não invasiva ficam nas nossas UTIs ou unidades semi-intensivas até saírem desse tipo de suporte não invasivo, enquanto que pacientes com catéter nasal de alto fluxo muitas vezes recebem alta para a enfermaria, mesmo ainda durante o uso desse tipo de suporte respiratório não invasivo. Então, por exemplo, no meu hospital é muito comum isso, a gente dá alta da UTI para as crianças com catéter nasal de alto fluxo e termina-se o desmame do catéter nasal de alto fluxo lá na enfermaria, tá? Então, o objetivo desse estudo aqui qual foi? Avaliar a não inferioridade da terapia com catéter nasal de alto fluxo como modo de primeira linha de suporte respiratório não invasivo após a extubação, comparado então com o CPAP, a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Então, basicamente, eles queriam saber se o catéter nasal de alto fluxo não era inferior ao CPAP, ou seja, eles eram equivalentes como modo de suporte respiratório não invasivo após a extubação. Então, vamos entender um pouco melhor a pergunta aqui da pesquisa, né? Usar a nossa pergunta, a nossa estratégia PICOT aí para desenhar a pergunta desse estudo. Então, P de população. Qual é a população desse estudo? Então, são crianças críticas entre 0 e 15 anos que usavam suporte respiratório não invasivo até 72 horas após a extubação.
O grupo intervenção foi aquele que usou o catéter nasal de alto fluxo, o grupo controle foi aquele que utilizou o CPAP, os desfechos, né, os outcomes, o desfecho primário foi o tempo até a liberação do suporte respiratório não invasivo, e os desfechos secundários, reintubação em até 48 horas e mortalidade em até 180 dias. E os nossos time points aí, né, era até a liberação do suporte respiratório e tinha o follow-up que era feito na alta da UTI até 60 dias e depois até 180 dias. Então, em resumo, né, qual que era a pergunta do estudo? Em crianças críticas entre 0 e 15 anos que usaram suporte respiratório não invasivo nas primeiras 72 horas após a intubação, o uso do catéter nasal de alto fluxo foi não inferior ao uso do CPAP, quando a gente olhava para o desfecho tempo de liberação do suporte respiratório, tá? Então, em resumo, essa é a pergunta da pesquisa. Como foi o desenho desse estudo? Então, foi um estudo randomizado, controlado, pragmático, de não inferioridade. Então, o desenho de não inferioridade é quando a gente quer saber se aquelas terapias elas são equivalentes, elas conseguem ter o mesmo desfecho, apesar de serem terapias diferentes. Por que que usou-se esse desenho de não inferioridade? Primeiro, porque é um tipo de estudo que não dava para usar um grupo placebo, por exemplo, no lugar do CPAP, não dava para estabelecer um placebo, porque o CPAP já é um tipo de terapia muito estabelecida, não dá para a gente tirar esse tipo de terapia. Então a gente coloca o alto fluxo, porque se com o alto fluxo a gente considerar que ele não é inferior ao CPAP, e o alto fluxo ele é mais simples de utilizar, ele traz mais conforto, eu posso dar uma alta antes da UTI, então é melhor eu começar a utilizar o catéter nasal de alto fluxo ao invés de utilizar o CPAP. Por isso que um desenho de não inferioridade aqui cai muito bem, tá? Ele não teve cegamento, ele foi multicêntrico e foi realizado em 22 UTIs pediátricas no Reino Unido. Então, os autores aqui, ó, tiveram 3.121 crianças estubadas nesse período do estudo, nessas 22 UTIs. 1.397 delas alcançavam os critérios de inclusão, porém 797 foram excluídas ali de acordo com os critérios de exclusão. Então, eles randomizaram aqui ao todo 600 crianças, 301 no grupo CPAP e 299 no grupo catéter nasal de alto fluxo. Vamos dar uma olhada como que eram os protocolos de CPAP e de alto fluxo. Então, no protocolo CPAP, a criança, então, após ser estubada e randomizada para o grupo CPAP, iniciava o CPAP com uma pressão de 7 a 8 centímetros de água, e aí ela tinha dois caminhos, ou ela podia responder bem à terapia, ou ela podia responder mal, né, ou não responder à terapia. O que que era esse não responder? Era uma criança que tinha um desconforto respiratório grave, que precisava de um FO2 maior que 60%, ou onde a terapia gerasse desconforto para o paciente. E aí você tinha duas opções quando você instalava o CPAP e a sua criança não respondia, né? Ela entrava aqui em falha do tratamento. Você podia trocar para o catéter nasal de alto fluxo, ou você podia escalar a sua terapia para outra forma de ventilação não invasiva, que no caso seria o BiPAP, ou a criança podia evoluir então para intubação e para ventilação mecânica invasiva. Porém, se ela viesse aqui pelo caminho onde ela respondeu bem ao uso do CPAP, a gente começava a pensar então no desmame desse CPAP. Quando a gente começava a desmamar esse CPAP, então, quando FO2 tivesse menor que 40% e a criança não tivesse um desconforto respiratório grave. Então, o que a gente fazia? Diminuía essa pressão que estava aqui entre 7 e 8 para uma pressão de 5 centímetros de água no CPAP. Então, após entrar nessa pressão tida como uma pressão de desmame, a gente também tinha dois caminhos. A criança podia continuar bem ou ela podia piorar. Caso ela piorasse após esse início do desmame, né, diminuição do valor de CPAP ali, o que a gente considerava, né, como piora? É ela ter uma piora do desconforto respiratório ou FO2 ficar maior que 40%, e aí a opção era voltar para aquele valor de pressão anterior, que era entre 7 e 8 centímetros de CPAP. Se a criança não piorasse após diminuição da pressão, a gente começava a pensar então quando parar, né, quando interromper o uso do CPAP. Quando que a gente interrompia? Quando a FO2 estivesse menor que 30% e a criança não tivesse desconforto respiratório ou fosse um desconforto respiratório leve. Se ao retirar o CPAP sua criança piorasse, você podia voltar para aquele CPAP de 5 ou até mesmo para o CPAP de 7, 8. E se ela não piorasse, mantivesse sem o CPAP por um período aí maior que 48 horas, a gente considerava então que ela estava livre do suporte
respiratório, que era o nosso desfecho primário aqui do estudo. Para o alto fluxo, como que era, então, esse protocolo? A criança era estubada, randomizada para o grupo de alto fluxo, iniciava-se, então, o alto fluxo. Com qual fluxo? Ele tinha uma tabela baseada no peso da criança. Então, aqui, ó, crianças com até 12 quilos iniciavam com 2 litros por minuto por quilo. Crianças entre 13 e 15 quilos usavam 30 litros por minuto, crianças entre 16 e 30 quilos, 35 litros por minuto, crianças entre 31 e 50 quilos, 40 litros por minuto, e crianças com mais que 50 quilos iniciavam o alto fluxo com 50 litros por minuto. Após iniciado o alto fluxo, de novo a gente tinha dois caminhos, a criança que vai melhorando ou a criança que não melhora ou que piora. Então, quando a gente considerava que ela piora ou que falhava no uso do alto fluxo, quando ela continuava com um desconforto respiratório grave ou evoluía para um desconforto respiratório grave, FO2 maior que 60% ou desconforto do paciente. E aí a gente tinha de novo aí duas opções: trocar essa terapia para o CPAP ou escalar para uma outra forma de não invasiva, que é o BIPAP, ou entubar e partir para a ventilação mecânica invasiva. Se a sua criança estivesse melhorando, a gente começava a pensar então no desmame do alto fluxo. Quando que a gente começava esse desmame? Quando a FO2 tivesse menor que 40% e sem desconforto respiratório grave. E aí o que a gente ia fazer? A gente começa a alterar o fluxo do catéter nasal de alto fluxo. Então a gente sai desse fluxo inicial e vai para o que ele chamou de fluxo de desmame. E aí de novo tinha um fluxo para cada peso dessas crianças. Então, até 12 quilos era 1 litro por minuto por quilo, entre 13 e 15 quilos eram 15 litros por minuto, entre 16 e 30 quilos eram 18 litros por minuto, entre 31 e 50 quilos eram 20 litros por minuto, e crianças com mais de 50 quilos usavam 25 litros por minuto. Quando a gente diminuía esse fluxo, então, da criança, ela podia se manter bem ou piorar. Se ela piorasse, né, se ela apresentasse piora do desconforto respiratório ou necessidade de uma FO2 maior que 40%, a gente retornava para aquele fluxo anterior, aquele fluxo mais alto. Se ela permanecesse bem, a gente pensava em interromper o uso do catéter nasal de alto fluxo. Quando que a gente interrompia, então, o catéter nasal de alto fluxo? Quando a FO2 já estava menor que 30%, sem desconforto respiratório ou, no máximo, um desconforto respiratório leve, tá? Se ao interromper o catéter nasal de alto fluxo a criança piorasse, a gente podia reiniciar o catéter nasal de alto fluxo ou no fluxo de desmame ou naquele fluxo inicial mais alto, aí depende da equipe. E se a criança conseguisse ficar fora do catéter nasal de alto fluxo por mais de 48 horas, a gente considerava então ela livre do suporte respiratório não invasivo, que era o desfecho primário do estudo, né? Então, a gente tem a curva aqui das crianças que estavam livres do suporte respiratório não invasivo, a curva laranja, a curva do alto fluxo, a curva azul aqui é do CPAP, e a gente vê que tem uma liberação aqui, a curva do CPAP, ela é superior, né? Então, uma liberação mais rápida do suporte respiratório não invasivo quando se utilizava o CPAP. Vamos dar uma olhada aqui no desfecho primário, aqui nesses valores, né? Então, aqui, ó, tempo desde a randomização, né, após a extubação, até a liberação do suporte respiratório não invasivo. Com o alto fluxo, as crianças demoraram 50 horas e meia para serem liberadas do suporte respiratório não invasivo, enquanto que o CPAP elas demoraram 42,9 horas, ou seja, uma diferença de 7,9 horas a menos para o grupo CPAP. E aí, quando a gente olha aqui para o hazard ratio ajustado, a gente vê que ele tem um intervalo de confiança entre 0,7 e 0,99. E qual que tinha sido definido como um valor para a gente considerar que o alto fluxo não tinha sido inferior ao CPAP? É se o limite inferior do intervalo de confiança ajustado, né, esse que deu 0,7, ele tinha que dar acima de 0,75. Ou seja, aqui no estudo, o alto fluxo ele foi considerado inferior ao CPAP, tá? Ou seja, ele não atingiu o critério de não inferioridade. No estudo, o CPAP mostrou-se melhor que o catéter nasal de alto fluxo para liberar a criança do suporte respiratório, tá? Para os desfechos secundários, ó, reintubação em até 48 horas. No grupo alto fluxo, teve 13,3% das crianças sendo reintubadas, enquanto no grupo CPAP, 11,5% das crianças. Aqui a gente considera que não teve uma diferença, né, nas taxas de reintubação.
O score Comfort B, que é o score que foi utilizado para falar sobre o conforto do uso do alto fluxo ou do catéter nasal de alto fluxo, também não teve diferença, ó, uma pontuação de 13,6 no alto fluxo e 13,2 para o CPAP. No uso de sedação também não teve diferença. Tempo de internação na UTI, 6,6 para o alto fluxo, 6,9 para o CPAP, também sem diferença, assim como o tempo de internação hospitalar, que foi 20,6 dias para os dois grupos, e a mortalidade também não teve diferença nem na UTI, nem em 60 dias e nem em 180 dias. Conclusão, então, do nosso estudo. Entre as crianças criticamente doentes que necessitaram de suporte respiratório não invasivo após a extubação, o catéter nasal de alto fluxo, em comparação com o CPAP após a extubação, não atendeu ao critério de não inferioridade para o tempo de liberação do suporte respiratório. Tá? Então, para essas crianças que precisam de suporte respiratório não invasivo após a extubação, a melhor opção é a utilização do CPAP. Isso vai fazer com que elas sejam liberadas desse suporte respiratório não invasivo mais rapidamente. Tudo bem? Então, ó, não esquece de, antes de sair do vídeo, deixar aquele seu joinha, clicar aqui na setinha para compartilhar com a sua galera, manda lá naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem, comenta, ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, quer fazer algum comentário, manda aqui embaixo, me fala aqui o que vocês estão achando do formato novo, e não esquece de se inscrever no canal e de chamar a sua galera para se inscrever aqui também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!